Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, essa semana a gente vai estar focado aqui na construção da redação, tá? E esse vídeo eu vou falar da introdução da UERJ, como funciona a redação da UERJ em termos de introdução. Então, o que a gente fez aqui? Eu fiz aqui uma introdução, tá? Que seria uma introdução nota 10, e vou explicar para vocês quais os recursos que vocês devem usar aí na introdução de vocês. E para isso, o que a gente fez aqui? Tá? A gente vai se responder, a gente vai imaginar aqui como se a gente estivesse no vestibular da UERJ e a gente vai se responder a uma pergunta. Lembra que na semana passada eu coloquei aqui diversas perguntas que poderiam fazer parte, né, do vestibular da UERJ? Então, a gente vai fazer uma introdução sobre essa pergunta aqui. Um povo sem memória controla a sua história? Então, não deixem de ver o vídeo no qual eu faço a discussão teórica, que é esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. E vamos lá, vamos à prática. Eu vou colocar aqui maior, eu não vou aparecer a princípio na tela, tá? Porque eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção na construção da introdução da UERJ. Beleza? Então, temos aqui Projeto UERJ 2021. Então, imaginem o seguinte, imaginem que a questão fosse: um povo sem memória controla a sua história? Lembrando vocês, gente, na introdução da UERJ, você não precisa necessariamente, como a do Enem, colocar uma tese, tá? Normalmente na redação do Enem a gente coloca a tese, aquilo que a gente vai defender, né, durante a redação do Enem. E na redação do Enem, você precisa deixar bem claro o seu projeto de redação, não é isso? Como é que você projetou aquela redação. Aqui você não precisa colocar o projeto e não precisa você colocar a tese. Vale mais a pena, né? A UERJ, ela enfatiza, como eu sempre falo para vocês, a questão da opinião do aluno. Lembrando, né, que o vestibular da UERJ é um vestibular que aceita opiniões divergentes, claro, desde que você, né, tem uma coerência argumentativa, né, para defender a sua opinião. Tá? Então, o que você tem que fazer normalmente numa introdução de UERJ? Você deve apresentar a temática, tá? Você vai apresentar a temática, vou botar aqui de rosa, você vai dar a sua opinião e depois você vai retornar, né, a temática. Como assim, professor André? Então você vai apresentar, dar a sua opinião e retornar, né, a temática. Normalmente já respondendo à pergunta: um povo sem memória controla a sua história? Tá? Então, nós vamos ver aqui um modelo de introdução que seria o modelo nota 10. Tá? Já vou comentar algumas coisas aqui com vocês. Por isso, antes de entrar no texto, eu vou voltar aqui para conversar com vocês. Gente, se a UERJ ela trabalha com um livro, o livro desse ano é o 1984, necessariamente ela quer que você use o livro. O maior de todos os seus repertórios é o próprio livro. É o próprio 1984. É o próprio George Orwell. É esse universo ficcional da obra, que necessariamente vai refletir no mundo de hoje. Gente, é aquilo que eu venho falando, né, desde novembro. Se a UERJ escolheu 1984, é porque 1984 é a maior obra ficcional do século XX. É considerado por muitos um clássico, a maior obra ficcional do século XX. E já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Ela serve para analisar o mundo de hoje. Ela acabou sendo, né, um reflexo do mundo no século XXI. Tá? Aquele mundo ficcional, imaginado, aquele futuro distópico, imaginado lá por George Orwell, ele acabou sendo, de fato, né, o futuro, que é hoje o presente. Tá? Então, essas articulações você já tem que ter, na cabecinha ao levar para a prova.
Beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que ficou essa introdução. Então eu estou respondendo isso aqui, estou fazendo esse vídeo, né, com calma, porque várias pessoas já vieram me perguntar aqui no canal se devem usar a obra. Sim, devem usar a obra. E agora eu vou mostrar para vocês como usar, quais são os recursos, né, linguísticos para você usar essa obra, tá? Então vamos lá. Eu já comecei assim, ó, preste atenção, gente. Olha como que eu já começo direto. A UERJ permite isso, que você comece direto. A obra 1984 aborda uma questão fundamental. Dois pontos. Então, ó, como que eu cito a obra, gente? Sempre entre aspas, né? Perdão, entre aspas, tá? Então, ó, já fica essa dica aí. Toda vez que você citar uma obra, o nome de um livro, tem que ser sempre entre aspas, tá? Então, ó, usar a aspas, tá? Aborda uma questão fundamental. Ó, dois pontos quando eu vou apresentar alguma coisa, quando eu vou apresentar uma ideia, eu uso o dois pontos. É um recurso para eu apresentar uma ideia. Ó, aí eu vou apresentar a minha ideia. O controle da memória social e da história por parte da elite social que domina a fictícia Oceania. Então, uma questão que para mim é fundamental na obra, para mim, né, para eu que estou escrevendo, tá, é isso aqui, né? Que na obra, né, há uma discussão, e de uma certa maneira eu já estou colocando aqui a minha opinião, eu estou apresentando a obra e estou colocando a minha opinião. A minha opinião, qual é a minha opinião aqui? É que na obra, né, é que nós temos aqui uma obra, e uma obra que enfatiza o quê? A ideia de controle da memória social, tá? Então aqui já é minha opinião, ó, amarelo opinião, o controle da memória social e da história por parte da elite social que domina a fictícia Oceania, tá? Então vamos lá. Então a minha tese, ela passa pela ideia de controle da memória social. Professor, eu preciso botar a tese? Não, eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui que para mim esse é um dos assuntos mais importantes, tá, da obra, que é a questão do controle da memória social, do que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido, não é isso? Então vamos lá. O romance apresenta uma máxima que sintetiza a preocupação dessa elite. Aí, ó, eu estou continuando com o romance, ó, eu estou citando 1984. Como aqui eu usei a palavra obra, aqui eu estou usando a palavra romance para não repetir a palavra obra. Então, romance apresenta uma máxima que sintetiza a preocupação dessa elite. Dois pontos, estou apresentando, uso o dois pontos, tá? Dois pontos. Quem controla o passado, controla o futuro. Prestem atenção, aqui eu estou fazendo uma citação exatamente como está no livro. Se eu estou fazendo uma citação exatamente como está no livro, eu também devo usar a aspas, tá? Quando é uma citação literal, tá? Eu devo usar a aspa, tá? Então essa é uma citação que está dentro do livro, tá? Deixa eu botar uma cor aqui diferente, é porque essa cor ficou meio estranha, né? Ficou um pouquinho estranha. Deixa eu botar aqui. Isso, tá? Então, é uma citação diretamente do livro. Quem controla o passado, controla o futuro. Tá? Então, eu estou usando de uma citação direta do livro para dar força ao meu argumento. Tá? Aí, olha que interessante aqui. Aí, agora, gente, vem toda a parte da opinião. Tá? Que é a minha opinião sobre a pergunta da prova da UERJ. Então, ó, de fato, percebemos, presta atenção aqui, gente. Aqui eu estou usando a primeira pessoa do plural, tá? Vou fazer uma ressalva sobre isso, né? Porque isso é muito importante, sobretudo na prova da UERJ, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, com vocês uma eu vou colocar aqui com vocês um comentário aqui, ó. Uso da primeira pessoa do plural, né? Que é positivo aqui na prova da UERJ, tá? Então vamos lá.
Então eu coloquei aqui, ó, de fato percebemos que o controle da memória social ocorre no universo real. Então, para além da ficção, esse controle também, né, existe no universo real, no universo que nós vivemos. Se você quiser colocar ali, você poderia botar assim também. De fato, percebemos que o controle da memória social ocorre no nosso mundo, no mundo contemporâneo, tá? Você poderia também colocar aqui, ó, né, no mundo contemporâneo, tá? Então, essa questão vai para além da questão da ficção. Tá? Ela ocorre também no mundo de hoje. Então, vamos parar aqui só para eu explicar para vocês o uso da primeira pessoa do plural, o famoso nós. Né? Por que a UERJ, né? Já o Enem você não usa, o Enem você tem uma impessoalidade, né? Você colocaria ali, em vez de percebemos, verificamos, você colocaria verifica-se, percebe-se, né? Aqui na UERJ não, né? Porque a UERJ ela quer a opinião de você e você pode aparecer. E uma das formas de você aparecer e convidar o leitor para compartilhar da sua ideia, para que faça ele concordar com a sua ideia, né? Para que faça ele, né, acreditar na sua ideia, é você usar a primeira do plural. Por que a primeira do plural? Né? Porque quando você fala nós, você está chamando ele para participar do teu texto. Tá? Então, na UERJ, é muito importante você fazer o uso da primeira do plural. Tá? Então, de fato, percebemos que o controle da memória social ocorre no universo real, ou no mundo contemporâneo. Tá? Controlar a narrativa social, selecionar os heróis e inimigos de uma nação, é fundamental para dominar a maioria populacional. Tá? E para que isso se torne eficaz, é preciso fazer as massas... Opa! Tem um erro aqui, ó. As massas acríticas. Né? O que é ser acrítico? É que eles não pensem, tá? As massas acríticas, manipulando o que elas devem lembrar e o que elas devem esquecer. Então, olha só, desde o início da minha introdução aqui, eu digo que existe uma elite social que controla a maior parte da população, que eu vou chamar aqui de quê? Essa maior parte, ó, a maioria populacional, eu chamo aqui ó, de maioria populacional, e chamo aqui também, né, ó, chamo de maioria populacional, e chamo também ó, de massas, tá? Professor, posso chamar de povo? Povo é um conceito mais complicado. Né? Uma vez a prova da UERJ de História pediu, né, era uma questão da prova específica de História da UERJ, que ela pedia, ela dava 2 textos, e nesses 2 textos aparecia uma noção de povo. Tá? E aí você tinha que explicar a noção de povo de acordo com o contexto social, o contexto histórico também. Né? Então, eu prefiro usar a maioria populacional versus a elite que domina, tá? E essa ideia de massa crítica. Então, olha só. Olha como que eu dou a minha opinião e retomo o texto, tá? Olha como... Até porque, ó, a pergunta da prova, né? Ela parte da ideia do quê? Da ideia de controle, tá? Então, eu vou retornar ao controle aqui, ó. Que eu já apresento no início a ideia de controle. E para que isso se torne eficaz, é preciso fazer as massas acríticas, é preciso fazer que as pessoas não pensem, para que as pessoas não reflitam, né? Manipulando o que elas devem lembrar. Então, quais são os heróis que elas devem lembrar, quais são os heróis que elas devem reverenciar, e quais são os que elas devem esquecer, tá? Então, ó, mais uma vez, controlar a narrativa social, né, selecionar os heróis e inimigos numa nação é fundamental para que essa elite domine essa nação. Beleza, gente? Então, deu para perceber como eu trabalho com o tema do controle no universo ficcional, no 1984, como é importante citar a obra. Beleza? Como depois eu dou a minha opinião, né, concordando que, de fato, né, para que essa elite domine. Lembrando ali em 1984, que é uma elite que é mais ou menos 5% da população, o livro propriamente descreve isso, é o George Orwell, né? Que controla a maior parte da população, esses 95% de pessoas. Tá? E que para eles controlarem essa população, eles devem manipular. Lembrem-se do filme, tá? Do filme 1984, filme produzido em 1984,
tá? No ano de 1984, porque o filme, justamente, gente, ele mostra em todos os momentos onde os personagens principais estão atuando naquela sociedade fictícia, em todo momento a Teletela está jogando informações. Olha, hoje nós conseguimos produzir não sei quantas armas, hoje nós ganhamos uma batalha na guerra contra a Eurásia, hoje, né, nós capturamos tantos inimigos, né, hoje, né, o preço do chocolate caiu, né? Então, em todos os momentos, essa teletela ela age como uma mídia também que vai estar jogando informações para a população a favor da elite que governa essa população e manipulando, muitas das vezes, informações, como a gente vê no próprio filme. Beleza, galerinha? Grande abraço, professor André. O vídeo de amanhã a gente vai desenvolver um argumento para a redação. Seria mais ou menos, seria a parágrafo 1, né, da nossa redação. Um grande abraço, professor André.